A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 27. Hoje vai ser um capítulo assim, gente, que só de estudar eu já tô me derramando, porque é muito forte, muito forte. Assista até o final. Nós vamos ver que os principais dos sacerdotes se encontram para tentar finalizar o esquema deles para apresentar Jesus perante os romanos, né, com a acusação correta. Aí, o que acontece? Judas, percebendo que Jesus vai ser condenado, foi condenado, ele vai até os principais dos sacerdotes e fala: olha, eu pequei grandemente, entreguei um sangue inocente, não façam isso. Aí eles olham para ele e falam bem assim: o que temos nós contigo? Isso é problema teu. E Judas pega e joga as 30 moedas de prata e sai. E a Bíblia fala que ele vai se enforcar. Ele decide tirar a sua própria vida. Ele fica atordoado com aquilo que ele fez e ele não consegue entender que Jesus poderia perdoar ele. E ele toma uma decisão precipitada. E tendo eles apresentando Jesus perante Pilatos, né? Os principais dos sacerdotes vão e apresentam Jesus perante Pilatos. E ali Pilatos começa... Pôncio Pilatos, quem era ele? Era o governador da província da Judéia, tá? Então ele era governador romano. Então os judeus, né, os principais sacerdotes, Caifás, lá chega até Pilatos e fala: olha, esse aqui se apresenta como rei dos judeus e ele é o Messias, se diz Messias, só que ele é anti-Roma. Então eles põem uma trava política ali para espetar, né, para que os romanos queiram crucificar sim a Jesus. E aí Pilatos começa a interrogar Jesus e fala para ele: eles dizem que tu és o rei dos judeus, o que você diz? E aí Jesus fala: tu dizes. E aí Pilatos começa a falar: olha, eles estão falando tudo isso sobre você, e aí? E aí Jesus não fala nada. E Pilatos fica impressionado porque Jesus não fala nada. E aqui Jesus... Pilatos percebe que Jesus foi entregue por inveja e a sua própria mulher, ela tinha tido um sonho que ela sofria muito por causa de Jesus, porque Jesus era justo, e ela alerta a Pilatos a não fazer nada, né? E aí Pilatos pede uma vasilha com água, uma bacia com água, lava as mãos e fala: não tenho culpa desse sangue inocente. Aí ele lembra que é a Páscoa e ele fala: olha, na Páscoa convém que a gente tem um costume, né? Eles tinham o costume de sempre soltar um prisioneiro nessa época, porque era festa. E aí tinha quem? Barrabás, que era um criminoso. E aí eles perguntaram, Pilatos pergunta pro povo: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? E eles gritavam: solte Barrabás, solte Barrabás. E aí Pilatos falava: e o que eu faço com Jesus? E eles: crucificam, crucificam. Isso nós vamos ver que os sacerdotes, eles influenciaram esse povo para falar, para prender Jesus e matar Jesus e liberar Barrabás. E eles foram influenciados e ainda falaram assim: que recaia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. E isso realmente aconteceu. 70 anos depois houve um banho de sangue naquela cidade por conta que foi invadida, né, e destruída. Então nós vamos ver a seguir que o que acontece. Os guardas, né, que estão responsáveis ali pela ordem de Pilatos, porque Pilatos fala: então eu vou soltar Barrabás. Jesus manda para ser chicoteado, né, açoitado. Jesus foi açoitado e aí eles pegam, eles tiram as roupas de Jesus, colocam uma cana na mão de Jesus. Eles colocam uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, uma capa de escarlate no Nosso Senhor. E eles começam a blasfemar e a zombar de Jesus e falam assim: profetiza, profetiza, profetiza quem tá te batendo. E começa a falar: se tu és o rei dos judeus, então fala para nós quem é que tá te batendo, zombando de Jesus.
falando coisas terríveis, terríveis, terríveis. E Jesus é levado para ser crucificado. Nisso que Jesus vai ser crucificado, Jesus não tem mais forças para levar, né, a cruz. E o que acontece? Eles encontram um homem chamado Simão, um homem de Cirineu, e obrigam ele a ajudar Jesus a carregar a cruz. Quando eles chegam no lugar que é chamado Gólgota, né, que é onde foi feita a crucificação, eles tentam dar vinho com fel, tudo misturado para Jesus tomar, e Jesus prova e não quer aquilo. E aí eles crucificam Jesus e tiram as vestes de Jesus e sorteiam as vestes entre eles, para que se cumpra mais uma profecia que fala no Antigo Testamento que as vestes dele seria repartida por sorte, né? E por cima da cabeça dele sempre tinha uma acusação na crucificação, e na cabeça de Jesus estava escrito: este Jesus, o Rei, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Olha só o plano do Senhor se cumprindo. Um lado nosso fica muito triste, fica muito lembrando de tudo que Jesus passou por nós, mesmo ele sendo inocente, ele estava calado. Mas um lado nosso tem que se alegrar, porque foi através desse sacrifício que nós tivemos vida, através desse sacrifício que Jesus honrou a vontade do Pai sobre a vida dele. O plano perfeito da salvação estava se cumprindo em Jesus. E os que passavam ali e viam Jesus, eles blasfemavam e falavam: tu que destrói o templo e reconstrói em 3 dias, por que não salva-te a ti mesmo? Desce daí e creremos em ti. Os principais dos sacerdotes falavam: ele salvou a tantos e a ele mesmo não pode salvar? Se ele descer dali, nós acreditaremos. Mentira, mentira dele, blasfemando contra Jesus, e Jesus quieto, calado. Jesus poderia fazer tantas coisas, mas ele aguentou como um cordeiro mudo todas aquelas dores. E mesmo assim, ele sendo inocente, ele foi pendurado no meio. Tinha 2 salteadores, um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo, e o pior era colocado no meio. Jesus foi colocado no meio como se ele fosse o pior daqueles pecadores. E realmente, espiritualmente falando, Jesus era o pior, porque ele assumiu o pecado de toda a humanidade naquele momento. Gente, é assim, é incomparável o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A crucificação, ela começou mais ou menos umas 9 horas da manhã, das 9 até meio-dia o tempo estava claro, e da meio-dia até as 3 da tarde houve trevas, houve muitas trevas, porque o pecado da humanidade estava ali sobre Jesus. Houve a separação entre o Filho e o Pai, porque Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Então, quando Jesus assume todo o pecado da humanidade, o Senhor tem que romper a relação com Jesus. Por isso que Jesus vai exclamar: Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E aí os guardas ainda vão tentar de novo zombar de Jesus, colocando coisas ruins para Jesus beber, fel, vinagre, tudo de ruim para Jesus beber. Jesus rejeita e ele dá o último clamor dele e diz: está consumado. Bem alto ele grita e diz: está consumado. Quando isso acontece, irmãos, coisas sobrenaturais começam a acontecer, porque o Rei dos Reis tinha cumprido o propósito de Deus aqui na terra. O véu do templo se rasga. Para você que não sabe, o véu do templo que separava entre o santo e o santíssimo lugar era um véu com uma espessura muito grande, de 9 centímetros, impossível de ser rasgada à mão, e não foi também o tempo de uso. Foi algo sobrenatural, porque a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima para baixo, simbolizando a liberação, a nossa liberdade de falar com o Pai a qualquer momento,
de dobrar o nosso joelho e ter acesso ao Santo dos Santos. O Senhor, a primeira coisa que aconteceu quando Jesus expirou foi a ligação entre o ser humano e Deus novamente. A ponte que faltava. Jesus fez essa ponte e rompeu todas as barreiras. A Bíblia vai dizer que houve um terremoto em seguida, que as pedras se fenderam, que os sepulcros se abriram e muitos santos ressuscitaram e foram encontrar suas famílias. Vocês conseguem ver isso? Porque a vida teve encontro com a morte. A vida teve encontro com a morte e os sepulcros teve que se abrir. Porque mudou a história a partir da morte do meu Jesus, do seu Jesus, do nosso Cristo. A morte não pode suportar. Oh, Deus, alabás, que o nosso Senhor morreu para nos dar vida. Foi tão forte, tão tremendo, que até os centuriões que estavam lá, eles não eram cristãos, eles creram. Eles falaram verdadeiramente, este era o Filho de Deus, com muito temor. Porque eles viram, eles reconheceram que os céus, a terra, todos estavam dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Nós vamos ver que as mulheres seguiam o Senhor o tempo inteiro. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, e as mães dos filhos de Zebedeu, elas estavam ali. E aí, José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus. Ele era rico, um homem rico. Ele vai falar com Pilatos e pede o corpo de Jesus. E ele traz um lençol de linho fino e puro e envolve o nosso Senhor e leva para um sepulcro novo que ele tinha preparado para isso. E coloca o nosso Senhor ali. E as mulheres ficam de frente a esse sepulcro, só observando. Vocês veem como as mulheres, elas não temeram ser presas, elas não temeram nada, elas queriam ficar perto do Senhor, né? Aí, os principais dos sacerdotes, os fariseus, eles ainda falam com Pilatos para colocarem guardas na frente do sepulcro, porque Jesus dizia que ia ressuscitar depois de 3 dias. E para que não fosse pior a contenda que acontecesse se os seus discípulos viessem à noite e roubassem o corpo de Cristo, dizendo que ele foi ressuscitado. Mesmo com tudo que aconteceu, eles não creram que o Senhor era o Filho de Deus. Eles queriam fazer o povo esquecer o nome de Jesus. Mas coitado deles, não sabiam que esse ato que o Senhor fez mudou. A história da humanidade foi mudada pelo nosso Senhor Jesus. A história se divide em 2 através do nosso Jesus. Que Deus possa abençoar o seu dia, que você saiba que você é amado por Ele, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por isso que nós somos sarados, nós somos livres, nós somos livres. O inimigo quer dizer que você é prisioneiro de qualquer situação, mas eu te digo, você é livre, porque Jesus nos deu a liberdade. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.